Domingo que temos o privilégio de poder abrir a Bíblia e estudar livremente a palavra do Senhor. Que bênção é isto, que bênção é isto, né? E nós devemos pedir ao Senhor e lutar para que esse direito sempre prevaleça conosco, né? Quero fazer uma observação. Eu acho que quando a Bíblia fala de contribuir com alegria, é a Gabriela, né? Viram só que alegria, gente? Coisa mais linda. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser como crianças em vários aspectos. E em outros, ela nos diz que nós não podemos ser crianças, né? Mas em muitos aspectos, e na alegria de servir ao Senhor, nós precisamos ser como crianças, né? Coisa mais linda, né? Que alegria que é vir aqui e entregar a oferta, né? Que coisa boa. Muito bem. Antes da gente começar a nosso estudo de hoje, eu quero dar 2 avisos. Primeiro, dia 10, nós temos a Assembleia Extraordinária, que vai deliberar sobre o convite ao novo pastor e alguns outros assuntos, tá bom? Dia 23 de novembro, meus irmãos, nós teremos o culto de gratidão pelo ministério do pastor Sinésio, tá? Que está encerrando seu ministério. E esse culto será onde? Não será aqui, preste atenção neste aviso. Este culto será realizado lá no auditório da Faculdade Teológica Sul-Americana. Quem estará conosco pregando vai ser o Rafael Tomazini. Ah, mas por que não vai ser na nossa igreja? Porque nós temos 120 lugares, meus irmãos. E este é um culto em que serão convidados os pastores e as igrejas de Londrina, tá? E vocês sabem o quanto o pastor Sinésio é amado, é querido, tem muitos anos de ministério. Então, o que a gente imagina é que muitos pastores virão acompanhados de algumas pessoas da sua igreja. E nós sempre enfrentamos esse problema aqui, né? Qualquer evento um pouco maior não tem como o pessoal sentar, tá? Então, nós entendemos que seria mais sábio fazer isso num lugar maior, onde nós pudéssemos acomodar de uma forma melhor as pessoas, tá bom? Então, dia 23 de novembro, na Faculdade Sul-Americana, será o culto de gratidão pelo ministério do pastor Sinésio. Você não está só convidado, você está convocado a estar lá, tá bom? É o encerramento de uma etapa muitíssimo importante na vida desta igreja, né? De um servo de Deus que nós amamos muito, e nós queremos fazer isso com muita festa, com muita celebração, ok? 19h30. 19h30. Esse convite será postado nos grupos da igreja, é um sábado, tá? Pastor Edson vai repetir esse convite, será projetado, mas antes de nós começarmos a divulgar, nós queríamos dizer isso primeiro para a igreja, ok? Então, 23, guarde essa data aí, nós vamos nos encontrar todos lá, certo? Vamos estudar a Bíblia então, meus irmãos, que é isso que nos traz aqui num domingo de manhã. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Josué 9. Estava perguntando ao Senhor qual domingo que vem o pastor e o Domar já está de volta, retomamos o livro de Êxodo, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar um episódio muito interessante da vida de Josué. Vamos começar. Quem é Josué? O pastor Felipe esteve aqui pregando e falou sobre Josué. Quem foi Josué? Josué é um homem de Deus, um homem que andou com Moisés, foi auxiliar de Moisés. Lembram lá? Quando Moisés subia ao monte, era Josué que ficava lá no acampamento aguardando Moisés. Era o único que subia com Moisés até um determinado pedaço, né? Foi o homem escolhido por Deus para suceder Moisés na liderança do povo, na conquista da terra de Canaã, já que Deus não permitiu a Moisés que entrasse na terra de Canaã. Josué é o da... Nós usamos esse versículo, às vezes não sabemos nem através de quem, né? Mas foi Josué que disse, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Foi a Josué que Deus repetidamente disse, ser forte e corajoso. E Josué era forte e corajoso, comprometido com Deus, caminhava com Deus, liderou o povo na presença de Deus. Mas esse episódio conta um acontecimento em que Josué foi enganado e errou, tomou uma decisão errada.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Josué capítulo 9. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, heteus, amorreus, jebuseus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, pausa aqui para a gente dizer, o que está acontecendo aqui? O povo está entrando na terra de Canaã, começaram as batalhas, o que aconteceu em Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Jericó era uma grande cidade que foi conquistada de modo milagroso, né? E tudo isso que estava acontecendo com o povo de Deus, a saída milagrosa do Egito, e o povo entrando na terra de Canaã, conquistando a queda de Jericó, tudo isso estava correndo. E os reis começaram a ficar preocupados e disseram, gente, nós vamos ser expulsos dessa terra. Então, eles decidiram fazer uma grande aliança para combater o povo de Israel. Mas o povo de Gibeon, quando tomou conhecimento disso, Gibeon era uma grande cidade desta região, viu, meus irmãos? Não era um vilarejo, não era um povo de 20 pessoas. Era uma das grandes cidades da região, tá? Quando Gibeon tomou conhecimento disso, o que Josué havia feito em Jericó, em Ai, que era outra grande cidade, versículo 4. Decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então, se dirigiram a Josué no acampamento em Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. O que está acontecendo nesta parte? Esse povo era... O tira e põe de óculos, porque sem o óculos eu não leio. Com o óculos eu não vejo vocês. Então, vai ter que ser essa dinâmica, tá? Não tem jeito. O que está acontecendo aqui? Os gibeonitas decidiram enganar Josué, deliberadamente. Então, eles fazem o quê? Odres velhos, roupas velhas, sandálias velhas, pães secos e embolorados, e armam um verdadeiro teatro para que pudessem convencer Josué que eram de uma terra muito distante e estavam muito tempo no caminho até Canaã. Veja, quando eles dizem assim, vamos usar de astúcia para a gente enganar Josué, eles usaram realmente de astúcia. Alguém parou e pensou no teatro, porque montaram um teatro, com roupas e objetos apropriados para este teatro. Vamos prosseguir, então. Então, final do 6. Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós. Sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem vocês são? De onde vocês vêm? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus. Pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão. Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então, os nossos anciãos e todos os habitantes da terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto conosco.
Eis o nosso pão. Estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora, eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Quando eles chegam, uma pulguinha atrás da orelha fala assim: esses caras podem ser aqui de perto. E aí Josué pergunta: como é que eu vou saber mesmo que vocês são de longe? Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Mas eles estavam com tudo preparado, porque o astuto está com tudo preparado. E aí eles disseram: olha aqui, olha os odres. Eles eram novos quando nós enchemos de vinho para essa viagem. Olha como eles estão agora. Estão rotos, estão rasgando, estão velhos. Olha a nossa roupa, olha a nossa sandália, olha o nosso pão. E aí os homens de Josué decidem verificar. E verificam os odres, verificam os pães, verificam as roupas e sandálias, mas não consultam ao Senhor. Vamos continuar. 15. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade israelita firmaram este juramento. Aconteceu que, 3 dias depois de fazerem o acordo com eles, descobriram que eram um povo vizinho, que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então, os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades no 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeon, Quefira, Berote e Quiriate-Jearim. Todavia, não os atacaram, porquanto os líderes das comunidades lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra os seus líderes. Então, os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: nós lhe juramos por Yahvé, Deus de Israel, e, portanto, não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto que lhes faremos, permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram aos principais: que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Primeira consequência do que aconteceu foi que o povo começou a reclamar. O povo começou a dizer: mas o que foi que vocês fizeram? A ordem do Senhor era clara, nenhum desses povos poderia habitar com eles. Nenhum. Todos os povos da terra que foi prometida aos israelitas deveriam ser exterminados ou retirados da terra. Eles não deveriam se misturar com aqueles povos. Mas aí a liderança estava com um grande problema, porque eles haviam feito um juramento pelo nome de Deus, de que eles não destruiriam aqueles povos. E aí Josué, então, um homem de Deus, um homem que buscou servir ao Senhor fielmente toda a sua vida, se vê diante de um problema, de ter desobedecido aquilo que Deus determinou que ele fizesse, porque havia feito um juramento, porque havia feito um contrato. Isso provoca, primeiro, o povo começa a ficar muito agitado e infeliz com essa decisão. Todavia, eles, como líderes, tiveram que manter o posicionamento que eles haviam dado. E isso trouxe uma série de consequências posteriormente. Começa que este povo... Qual foi a saída? Quando você se mete numa enrascada, você geralmente tem que arrumar uma saída, que é um arranjo. O arranjo foi:
nós não podemos matá-los, então eles vão ficar como nossos escravos. Eles vão rachar lenha, vão trazer água, porque era muito o consumo de lenha e de água para o templo, para as funções sacerdotais, para as funções levíticas e tudo mais. Eles ficaram como ajudantes dos levitas, se a gente pode chamar assim. E aqui vamos desmistificar uma coisa. A gente, na Igreja Batista, na verdade, nós não somos tão apegados a esse termo levita, 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 né? Mas muitas igrejas são. E parece que os levitas viviam cantando, eles eram praticamente anjos na terra cantando 24 horas, né? Gente, essa era uma das funções. Porque eles eram servos, eles faziam todo o serviço do templo. É isso que significa ser levita. Ser levita é ser servo. O levita não é uma cigarra cantando o tempo todo, seja inverno ou verão. Tá? Levita é servo. Então, quando você vê aí em algumas denominações, infelizmente, parece que, não, eu sou levita. É um título de, nossa, eu sou uma coisa diferente de você, né? Sou quase um arcanjo, né? Não, o levita é só um servo. Tá? Que desempenhava muitas funções importantes no templo, mas que eram de serviço. Quem não serve não é levita. Quem serve é levita. Agora, só é levita mesmo quem é descendente da tribo de Levi. Tá bom? O nosso papel, meus irmãos, é sermos servos. Né? E bem cantamos essa noite. Não somos apenas servos. Nós nos tornamos amigos de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas não perdemos o nosso papel de servos. Vê que a música fala assim: não sou apenas servo, teu amigo me tornei, mas sou também servo. A gente precisa entender isso. Mas voltando para Josué, agora cabe a nós comparar o que aconteceu com Josué com algumas orientações que a Bíblia nos traz, certo? Vamos lá. Provérbios 14, 12. Quem achar, pode ler para nós bem alto. Depois pode ficar no capítulo 14 de Provérbios, que nós vamos ler outros textos também. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O que aconteceu nesse episódio? Está vendo o caminho que parece certo? As aparências indicavam que era a decisão certa a ser tomada. Mas o erro foi o quê? Não consultar ao Senhor. Na vida, meus irmãos, nós passamos por muitas situações em que a aparência é de bem, mas nós não consultamos ao Senhor. E aí depois nos enrascamos. E isso acontece também com os homens e mulheres de Deus, como Josué era. Tá? Como Josué era. Então, isso quer dizer o quê? Isso acontece conosco. Nós precisamos retomar o hábito de consultar ao Senhor sobre as decisões que nós vamos tomar, sobre os pactos que nós vamos fazer. Vamos prosseguir. Provérbios 14, 15. Quem achar pode ler, bem alto. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Muito bem. Tem uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, foi o seguinte: uma pessoa não é o que ela fala, uma pessoa é o que ela faz. Não é. Claudinei está aqui, está na vida política, e neste país, na vida política, nós temos visto como as pessoas falam coisas absolutamente desconexas daquilo que elas fazem. Mas nós somos servos de Deus. A nossa fala tem que ser de acordo com aquilo com o que nós fazemos. Mas nós devemos saber que nós não podemos confiar em tudo que nos falam. Nós precisamos ser prudentes. E antes de celebrar pactos de qualquer natureza, nós precisamos analisar fatos, não só palavras. Vamos prosseguir em Provérbios. Provérbios 16, 1 a 3.
Que rico é esse texto, né? Lido num sotaque tão bonito e diferente. Que lindo, né? Ah, que legal. Olha só. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, meus irmãos. Não é ruim que nós façamos planos. E também não é ruim que nós tenhamos sonhos. Mas, primeiro, a gente precisa saber que planos e sonhos são coisas diferentes. A gente precisa saber que nós precisamos trabalhar pelos dois, pelos planos e pelos sonhos. Mas, principalmente, nós precisamos saber que nós precisamos colocar diante de Deus os nossos planos e os nossos sonhos. Por quê? Porque existem planos que são bons aos nossos olhos. E, às vezes, até aos olhos daquele que está nos propondo o plano. Mas o Senhor julga a motivação. E o Senhor sabe qual é o plano dele para nós. Né? Nós precisamos aprender a fazer o que fala o versículo 3. Consagrar ao Senhor todas as nossas obras e os nossos planos serão bem-sucedidos. Logicamente, planos que estão de acordo com a vontade de Deus. Planos que estão de acordo com o plano que Deus tem para nós. O que a Bíblia fala sobre os planos de Deus para nós? Que eles são muito maiores, muito melhores, e que eles são para nos dar o quê? Vida, prosperidade, bênção. Você já percebeu que mesmo quando nós somos homens e mulheres de Deus, principalmente quando nós somos mais jovens, depois quando nós ficamos mais velhos, assim, eu acho que a gente vai ficando um pouco mais temeroso, porque também existem muitas coisas, né? Nós temos filhos, temos um casamento, temos preocupações que a gente não tinha na juventude. Mas na juventude, nós não temos tantas preocupações. Então, nós queremos colocar Deus no nosso plano, no nosso sonho, sem perguntar, Senhor, esse plano aqui, fala comigo. Esse sonho aqui, fala comigo. E, geralmente, uma coisa que Deus faz é não nos dar paz sobre alguma coisa. Não nos dá paz. Uma vez eu passei por essa experiência. Eu estava buscando uma resposta de Deus se eu deveria fazer alguma coisa. E buscando, e buscando, e buscando, incomodada com aquilo, incomodada. E um dia eu disse, Deus, mas eu já estou orando há tanto tempo e o Senhor não me fala nada. E o Espírito Santo me falou claramente, eu já tirei a sua paz. Então a resposta foi o quê? Se você não tem paz para fazer isso, não é para você fazer. Não é para você fazer. Às vezes a gente fica achando que para ouvir Deus falar conosco, precisa vir um anjo para dizer assim, Eliana, não compra essa bolsa de R$5.000, não é para você comprar. O anjo não vai vir. Provavelmente vai ser o Cláudio Honor mesmo, né, Eliana? Mas, gente, a Bíblia nos dá orientações claras sobre tantas coisas. Se é contrário à Bíblia, você já tem sua resposta. A sua resposta é não. Tá? Começou por aí. Se há algo que está dentro da sua discricionariedade, daquilo que você pode decidir por fazer ou não, porque não é pecado, então busca a Deus e veja como Deus está te respondendo. Às vezes Deus vai usar alguém para falar com você. Às vezes Deus vai usar uma circunstância para falar com você. Mas olha, maridos, atenção no que eu vou dizer agora. Deus vai usar a sua esposa para falar com você. E ela vai dizer assim, eu não estou me sentindo bem quanto a este negócio. Olha, eu não estou me sentindo bem quanto a essa eventual sociedade sua com este seu amigo. Uma mulher de Deus, quando ela diz para o marido assim, marido, eu não estou me sentindo bem quanto a isso. Leve a sério, marido, leve a sério. Porque Deus não nos deu a intuição à toa, Deus nos deu para usar. E quando uma mulher busca a Deus, é uma mulher de Deus,
a maior probabilidade é que antes de você perceber, porque nós somos seres diferentes, homens e mulheres, e todos nós fomos agraciados por Deus com características diferentes, né? Provavelmente esta mulher já sentiu que alguma coisa ali no futuro vai complicar, tá? Vai complicar. Então, nós precisamos submeter os nossos planos ao Senhor. Você já viu tanto crente desesperado porque se meteu numa baita enrascada, porque não consultou o Senhor antes? Meus irmãos, olha, eu não estou dizendo que todas as vezes que nós passamos por lutas é porque nós não ouvimos ao Senhor ou fizemos algo contrário à vontade de Deus para nós. Não. Porque Jesus falou o quê? Olha, vocês estão no mundo, e no mundo vocês vão passar por aflições. Essa natureza é caída, as coisas às vezes dão errado, nós estamos num país onde a economia é o que é. Tá? Então, na vida, nós vamos passar por provas. E, às vezes, nós vamos ter que passar para crescer. Mas nós vamos passar por muito menos dificuldade se nós consultarmos ao Senhor antes de tomarmos decisões. Casamento é uma decisão. Aqui todo mundo, acho que só o João Vitor e a Lorena que não, né? O restante todo mundo casa. A Sueli também não. Mas o restante ou já tomou uma decisão que não devia ter tomado, né, Gessi? Ou pode tomar, né? Gente, mesmo quando a gente está apaixonado, isso é difícil. Isso é difícil, né? Depois dos 50 é muito mais fácil você dizer isso para os jovens, né? Mas quando a gente é jovem, é difícil. A gente precisa perguntar ao Senhor, Senhor, e essa decisão aqui? Mas a gente precisa também abrir os ouvidos para entender o que Deus está falando, né? Aquele carro que você quer tanto comprar, tanto comprar, tanto, pergunta ao Senhor. Se o Senhor disser, beleza, vai lá, manda bala. Mas também o Senhor pode dizer assim, olha, vai complicar a sua vida financeira, espera um pouco. Olha, você tem outras prioridades. E Ele pode não falar isso audível no seu ouvido, mas Ele vai trabalhar na sua mente. Lembra que nós falamos sobre alma no domingo passado? Deus fala conosco, na nossa mente, na nossa alma, nos mostrando, não faça isso, não faça aquilo. Aquele grilinho falante do Pinóquio, para nós, é Deus trabalhando na nossa mente. Prossigamos nos textos bíblicos, meus irmãos. A chave de tudo está neste texto que nós vamos ler. 1 Coríntios 10, 31. Quem achar, leia bem alto para nós. Primeira pergunta que você pode fazer. Isto que eu estou querendo fazer é para a glória de Deus? O seu progresso financeiro, meu irmão, é para a glória de Deus. Porque você precisa submeter a sua vida financeira ao Senhor. Você pode ajudar mais pessoas, você pode ofertar. Né? A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. E, às vezes, nós esquecemos disso. Que bênção é quando nós somos aqueles que podemos dar e não precisamos receber. Isso é uma bênção. Nós estamos numa cultura que parece que nós estamos querendo receber, 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 receber. Nós queremos benefícios de todos os lados, né? Quanta fraude em benefícios assistenciais de pessoas que não precisam. Por uma cultura demoníaca de que nós queremos receber, receber, receber. Enquanto a Bíblia fala o quê? Melhor coisa é dar do que receber. Porque se você está dando, você já foi abençoado e pode dar. E não estou falando só dinheiro, não. É bom também na parte financeira, mas é em muitas partes. Se você recebeu sabedoria porque você buscou, você pode compartilhar e ajudar outros. Você pode aconselhar. As experiências que você passou com Deus servem para abençoar outras vidas.
O chamado de Deus para você, que às vezes te leva a sacrificar algumas coisas na sua vida, é para abençoar outras vidas. Muito melhor coisa é dar do que receber. Muito melhor. Então, vamos lá. É para a glória de Deus? Pode glorificar a Deus? Esse é o filtro mais importante. Esta decisão que eu vou tomar glorifica a Deus? Não, não glorifica. Então você já pode botar lá. Essa aqui não adianta nem eu checar as outras partes, porque nessa aqui já falhou. Falhou na mais importante. Você lembra que a Bíblia fala que não tem aliança entre luz e trevas? Essa é outra coisa que você precisa sempre levar em consideração. Eu posso fazer esta aliança com quem eu pretendo fazer esta aliança? Seja ela de qualquer segmento, financeira, uma sociedade, qualquer coisa. Um casamento, considere todos estes aspectos. Tá? Considere todos esses aspectos. Vamos lá, vamos continuar. Tiago 1:5. Nós já falamos desse versículo, mas vamos ler esse versículo, que esse versículo, meus irmãos, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Podem ler, quem achou, quem quiser ler na tela, pode ler. Está te faltando sabedoria para tomar decisões? Você anda tomando decisões que não são boas, então talvez está na hora de parar, dizer, Senhor, primeiro eu preciso buscar sabedoria. Comece a orar por sabedoria. Comece a perguntar ao Senhor com quem eu estou me aconselhando, como é que eu estou tomando as minhas decisões. Decisões em acordo, aqui vale para os casais. Decisões que afetam a família precisam ser tomadas em acordo entre o casal. Há bênção no acordo entre o casal. Porque é assim que Deus estabeleceu. Vamos prosseguir. Você pediu sabedoria, você analisou se este acordo, essa aliança que você vai fazer, é para a glória de Deus ou não. Provérbios 15:22. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Sabe aquele ditado que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava, vendia? Ele não está de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Sabe qual é o problema? E qual foi o problema dos reis de Israel? Com quem você se aconselha? Com quem eles se aconselhavam? Por que os conselheiros... Teve um rei, amor, talvez você vai lembrar o nome, mas eu não vou lembrar, eu não sou boa com nome de reis. Que a Bíblia, inclusive, relata que ele assumiu o trono, tirou todos os conselheiros e botou só jovens para o aconselharem. O resultado... Jeroboão? Roboão, tá? O que ele fez? Ele dissolveu o conselho e colocou jovens para o aconselharem. Tragédia. Por quê? Nenhum jovem tem sabedoria? Claro que sim, alguns têm. Mas são alguns. A vivência, a vida, nos traz muitas experiências práticas. Agora, preste atenção. Isso não quer dizer que todos os idosos são sábios. Não quer dizer isso. Quer dizer que existem pessoas sábias e existem pessoas que não são sábias. Agora, eu vou me aconselhar com quem? Vou me aconselhar com o youtuber do momento.
Essa coisa chamada youtuber é uma coisa que eu ainda não compreendo por que ela existe. Agora não, agora é influencer. Influencer digital. Gente, tem gente ensinando coisa boa na internet? Eu sempre digo aqui, tem. Tem sim. Tem professores de muitas coisas, tem conteúdos muito bons. Mas quando é um canal que é de nada, é só para te mostrar como que alguém vive ou... Ah, por favor, veja com quem você se aconselha. Você vai se aconselhar sobre problemas no seu casamento com alguém que está no quarto casamento? Não vai. Nem deve. Pode até sair um conselho bom dessa pessoa, né? De dizer assim, olha, eu cometi esses erros, não cometa. Mas a maior tendência é que não aconteça isso. Se aconselhe com pessoas sábias. Mulheres, sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Que somos um pouco assim, mais velhas, só um pouco, para as que estão na minha faixa etária, assim, dos 50. Que nós precisamos aconselhar as mais novas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter sabedoria para fazer isso. E sabedoria vem da onde? Onde é que nós temos que buscar sabedoria? Deus. E aqui vamos falar de uma parte do texto de Tiago que nós não lemos. Tiago fala de duas sabedorias. Uma sabedoria que vem do alto, que é a que nós precisamos buscar, que é pura, mansa e uma série pacífica, tratável, amável, obrigada, e uma série de qualidades que fazem a sua vida progredir, a sua vida ser boa, você viver na terra como Deus planejou para nós. Mas ele fala de uma outra sabedoria, que é a terrena, que ele chama do quê? Animal e demoníaca. Por isso o conselho é bom, sim, o ditado está errado. O problema é com quem você busca conselhos. Com quem você busca? Não sei o que fazer, preciso falar com alguém, preciso que alguém me ajude a orar sobre essa situação, preciso que alguém me aconselhe sobre essa situação. Primeiro, essa pessoa que você vai buscar conselho é um servo de Deus? É um servo de Deus fiel que conhece a palavra? Porque hoje em dia nós estamos aí com uma leva de gente se dizendo evangélico que não conhece a palavra. E não é hoje em dia, eu errei nesse termo, porque Jesus mesmo dizia assim, olha, vocês são levados por qualquer vento de doutrina, porque vocês não conhecem a palavra. Precisamos conhecer. Então, esta pessoa é um servo de Deus fiel, conhece a palavra, é confiável? Ótimo. Agora, qual é a área que você precisa se aconselhar? Pode falar, Claudinei. Exatamente, meus irmãos. E uma coisa, fica a dica. Não adeque a palavra àquilo que você quer que ela diga. Diz para o seu coração e diga, Senhor, o que efetivamente esse texto diz? O que é que o Senhor quer de mim? Porque o que nós estamos vendo hoje é muita gente querendo adequar o texto bíblico àquilo que lhe é conveniente, né?
A semana passada, quando eu acabei a aula, o Oséias comentou comigo sobre um livro que ele está lendo e usou uma expressão muito interessante. São cristãos de colcha de retalho. Por quê? Eu vou retalhando as partes que eu quero da Bíblia e formando a minha própria teologia. E eu achei muito interessante essa expressão, porque nós temos humanamente esta tendência. Por isso nós precisamos conhecer a Escritura. Por isso, quando nós nos aconselhamos, nós precisamos nos aconselhar com alguém que conheça a palavra e seja fiel a Deus. Porque senão você vai receber conselhos terríveis. Terríveis. Pode falar, meu bem. Sabe por que tem horas que a gente busca qualquer conselho e às vezes a gente propositalmente busca um conselheiro que vai ser um péssimo conselheiro? Pela resposta que nós queremos ouvir. Porque, por exemplo, eu estou querendo um conselho sobre algo que eu estou querendo fazer, mas já tem alguma coisa falando ao meu coração, olha, isso aí não agrada a Deus, não agrada a Deus, não agrada a Deus. Eu vou bater justo na porta do pastor Sinésio, que vai me dar uma bibliada? Não vou. Eu vou buscar alguém que possa ser conivente com aquilo que eu estou querendo. Eu vou buscar lá, não, vou ouvir uma pregação sobre isso. Quem é que eu vou buscar? Vou buscar os pregadores do absurdo. Os pregadores do absurdo. Como, infelizmente, hoje se tornou Ed Renekiewicz, Caio Fábio, e milhões de outros, milhares de outros nomes que a gente poderia dizer, né? Mas não, se eu quero um conselho sério, se eu quero honrar o meu Deus, então vou buscar conselheiros que honram a Deus. Que honram a Deus. Mesmo que eu vá ouvir aquilo que eu não quero. E às vezes a gente tem que ouvir o que não quer, meus irmãos. Sabe? Nós não somos florzinhas de Jesus. Nós somos. As criancinhas podem aprender assim, claro, né? Mas nós somos servos. Às vezes a gente vai ouvir o que não quer. Fala, Eliana.
A gente não quer amadurecer, né? E Paulo vai dizer assim, olha, até agora, a única coisa que eu pude oferecer a vocês foi leite. E não comida sólida, porque vocês continuam crianças. Crianças. E se vocês são desagradados, vocês se rebelam. E Deus falaria isso para nós também. Falaria, Nídia, se você fica desagradada daquilo que a palavra está te dizendo, você se rebela. E será que só a Nídia que é assim? Ou será que todos nós tendemos a ser assim, não é? Meus irmãos, mas aí, vamos ler 1 João 5,14 e depois nós vamos entrar num outro pontinho que nós já estamos indo para o final da lição, né? 1 João 5,14. Quem achar pode ler. Esta é a palavra, é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Está vendo o problema da oração do absurdo? É que a Bíblia fala que se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos ensina assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar com as próprias vaidades de vocês. Então, não vai adiantar você pedir o absurdo, contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, porque Ele não vai te responder. E nós precisamos lembrar, por exemplo, quem aqui não é pai ou mãe, é filho. Todo mundo é filho de alguém, né? Você só ouviu sim e só disse sim se você já tem filhos? Não. Nós ouvimos sim, não, talvez, espera. E também dissemos essas mesmas palavras. E a Bíblia fala que Deus é um pai que nos corrige. E nos corrige porque nos ama. Então a gente vai ouvir não. Não. E a gente tem que aceitar o não de Deus. Lembra lá o que Jó fala para a mulher dele, quando a mulher dele diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ele fala? Você está falando como uma louca. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer. E por que não vamos aceitar o mal? Não quer dizer que Deus estava fazendo mal, quer dizer a luta. Por que nós não vamos aceitar a luta? Não vamos aceitar a aprovação? Porque nós queremos o bem, não é? Mas, caminhando para o final, Josué não quebrou o compromisso que ele tinha feito. Ainda que tenha sido um compromisso errado, que ele não deveria ter feito. Que ele só fez porque não consultou ao Senhor. Aí você se pergunta, por que ele não falou assim, não, vocês me enganaram, aquela promessa não valeu. Sabe quantas vezes no casamento eu teria dito assim, Josias me enganou, eu não sabia que ele era assim, eu vou divorciar. Quantas vezes em 31 anos de casado ele pensou a mesma coisa de mim? A Nídia me enganou, essa aliança não está valendo, eu fui enganado, eu vou divorciar. Eu duvido que tenha alguém aqui casado há mais de 3 meses que já não... Oh, Joel! Que já não pensou assim, ai, não, acho que eu fui enganado. Não deu tempo ainda, né, Priscila? Depois você conta. Gente, lógico, nós estamos brincando aqui, porque casamento é um processo de conhecimento, nós vamos crescer juntos, amadurecer juntos e tudo mais, né? Mas por que nós não quebramos os pactos que nós fazemos? Por que Josué não fez isso? E o texto é claro, Josué diz, eu empenhei a minha palavra pelo nome do meu Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Eclesiastes 5, 4 a 6. E esta é a... Ah, não. Andrei, bota lá para nós, Eclesiastes 5, 4 a 6. Está meio devagar lá, se alguém achou, pode ler. 4 a 6. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os
sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano, o que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Olha a seriedade desta palavra, meus irmãos. Você deu sua palavra? Cumpra. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu não estou falando aqui, vamos deixar a coisa bem clara, tá? Por exemplo, você celebrou um contrato e depois descobriu que você foi enganado neste contrato ou que você está sendo lesado, alguma coisa assim. Para isso existe uma coisa que chama direito. E todo cristão tem o direito de exercer o seu direito, certo? Isso é uma coisa que a Bíblia não condena. Que a Bíblia fala sobre a justiça, fala o seguinte: se eu tenho um problema com a Eliana, nós somos irmãs, por que eu preciso ir para a justiça para ímpios solucionarem esse problema, se nós podemos resolver aqui? Por quê? Né? Só um pouquinho, gente. O que você está procurando está aqui. Então, por que nós precisamos ir à justiça para fazer isso? Se nós podemos tentar resolver os problemas entre nós, sem o julgamento dos ímpios. Tá? Não está condenando que você exerça o seu direito. Para isso, Deus, inclusive, estabeleceu juízes. Primeira ideia de Deus para o povo foi que o povo tivesse juízes e não reis. E havia uma autoridade constituída e tudo mais. Mas a questão é, por que você empenhou a sua palavra e não vai cumprir? Isso não agrada a Deus. A Bíblia fala claramente que isso desagrada a Deus. E fala mais, que se eu falo assim, mas não era bem o que eu queria dizer. Deus se ira com isso. Então, por isso que a gente tem que pensar antes de assumir o compromisso. E aqui eu vou contar para vocês um testemunho pessoal. Um testemunho é pessoal, né? Porque este é meu. Vamos lá. Uma vez eu recebi um convite para fazer parte, para concorrer numa chapa da convenção, para ser líder de mulheres, líderes do Paraná de mulheres. Você já me viu liderando algum trabalho de mulher na igreja nos 20 anos que eu estou aqui? Rê, você está aqui desde o começo, você me viu? Nunca. Eu não tenho nenhum perfil e eu não tenho chamado para esse ministério. Mas aí o que aconteceu? Como eu não queria ficar mal com a pessoa que estava me convidando, e na minha cabeça eu imaginei assim, não tem nenhuma chance dessa chapa ser eleita, nenhuma. Eu vou dizer sim, só para não ficar mal. E disse sim. No sábado, que foi a assembleia, eu recebi uma ligação. Eu não fui, eu não sou muito de ir mesmo, né? Ah, nossa, você precisa vir no culto à noite, que a nossa chapa foi eleita e você vai ser empossada. Eu falei, Senhor, o que foi que eu fiz? Para piorar a situação, para Deus me ensinar uma lição mesmo, quando eu cheguei lá, gente que eu nunca vi na vida veio me abraçar e falou assim, nossa, que legal que é você é mais... Isso foi uns 15 anos atrás, né? Você é mais jovem, nossa, vai dar uma cara nova para a União Feminina e não sei o quê. Gente, eu queria morrer. Quando eu fui lá na frente, eu não sei se era possível disfarçar minha cara de vergonha de estar ali. Mas eu estava arrasada. Eu falei, Deus, o que foi que eu fiz? O Senhor não me chamou para esse ministério, eu não tinha nada que está aqui. Tudo isso porque eu não quis ficar mal com alguém que me fez um convite. Que eu devia dizer não. Aí, lógico, eu estava, nossa, arrasada. Eu vim falar com o pastor Sinésio. O que você acha que aconteceu? Ele me lascou a bibliada, né? Ele começou perguntando assim, não vou deixar você falar agora, não. Eu avisei. Tá bom, fala, meu bem. Pior que é verdade, gente. Tá vendo sobre ouvir o cônjuge?
Falei para o pastor, contei tudo que tinha acontecido e tal. Ele olhou para mim e falou assim, Deus chamou você para esse ministério? Não. Falei assim, então você já sabe o que você tem que fazer. Falei, pastor, vai ser muito vergonhoso. E eu sou uma pessoa daquelas que, tipo, eu assumi um compromisso, eu tenho que cumprir o meu compromisso. Eu tenho muita dificuldade com desmarcar compromisso, sabe? Pelo jeito que eu fui criada e tudo mais, a minha mãe era sempre muito rígida com isso, né? Então, isso... Falei, meu Deus, pastor, mas vai ficar muito feio para mim. Ele falou assim, o que você acha que vai ficar mais feio? Um ministério de alguém que não foi chamado para estar na liderança do ministério ou você passar essa vergonha agora? Falei, não vai ter jeito, vou ter que passar essa vergonha agora. Não vai ter jeito. E aí eu tive que fazer o quê? Ligar, explicar para o presidente, né, e dizer, olha, eu não posso assumir esse ministério, não posso. Eu cometi um erro quando eu disse sim. Eu lamento estar fazendo isso, eu peço desculpas, mas eu não posso assumir. Mas isso, para mim, foi uma lição que eu nunca esqueci sobre não dizer sim para aquilo que eu tenho que dizer não. Não diga sim, para depois você ter que se justificar e falar assim, olha, eu cometi um erro. Cristão não pode fazer isso. Ah, mas por que eu não posso fazer isso? Onde é que diz que eu não posso fazer isso? Mateus 5,37, abre aí. Você não vai esquecer mais o meu testemunho sobre isso. E olha, irmãos, que coisa vergonhosa, né? Mateus 5,37 vai dizer, seja, porém, o teu sim, sim. E o teu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Não dá brecha. Não dá brecha. Te pediu dinheiro emprestado. A Bíblia fala o quê? Se você vai emprestar dinheiro para o teu irmão, seja como se você estivesse dando. Para que se ele não puder te pagar, você não rompa a comunhão com ele. Então, te pediu dinheiro, você não pode perder aquele dinheiro caso dê tudo errado na vida do outro. E ele não possa te pagar, diga, meu irmão, eu lamento, eu não posso te emprestar esse dinheiro. Mas você emprestou e a pessoa, a situação dela piorou ainda mais, ela não pode te pagar, então você põe diante de Deus e diz assim, eu vou perdoar o meu irmão, ele não pode me pagar, porque era o que eu deveria ter feito. Fiador, o que a Bíblia fala sobre ser fiador? Não seja. Se você for... Assuma a dívida como se fosse sua. Você foi convidado para ser fiador lá no aluguel de alguém. Aí você pensa assim, se essa pessoa não pagar o aluguel, eu vou pagar? Sem condenar essa pessoa, exatamente, com um sorriso, sem perder comunhão? Não vou. Meu orçamento não dá para isso, eu não posso fazer isso. Então diga, me perdoa, mas eu não posso ser seu fiador. É melhor isso. Ah, você vai ser meu sócio nisso, naquilo, não sei o quê, não sei o quê? Vou. Aí depois a sua cabeça fica a mil, nananã. Diga assim, olha, eu preciso orar sobre isso, eu preciso pensar sobre isso para então te dar uma resposta. E se Deus não te deu paz, diga não. Diga não. Aprenda a dizer não. Muitíssimo bem colocado. Não tem paz? Já é Deus te falando, não faz. Não faz. Vamos encerrar. E eu espero que você se lembre da história de Josué. Se lembre que mesmo homens e mulheres de Deus podem ser vítimas de astúcias, podem estar diante de propostas e situações que vão atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Não julgue, não decida pela aparência, não decida pela sua carência, seja lá do que for. Consulte a Deus. Não diga sim antes de consultar a Deus. Não há paz no seu coração, diga não. É mais fácil para a pessoa lidar com não do que depois você perder a credibilidade. Tem um versículo de Provérbios que diz que o que nós temos de mais valioso é o nosso bom nome. É a pessoa olhar para mim e dizer assim, não, se a Nídia falou que vai fazer tal coisa, eu posso confiar, porque se ela falou, ela vai fazer. Você não conhece um monte de gente que é assim? Que você fala assim, não, se a pessoa se comprometeu, descansa, porque a pessoa vai cumprir.
É assim que nós temos que ser. As pessoas têm que confiar em nós, porque nós somos imitadores de Cristo. Cristo nunca prometia nada que ele não pudesse fazer. Até porque ele podia tudo, né? Mas ele só se comprometia àquilo que efetivamente ele ia fazer. Alguma vez Jesus prometeu assim: eu vou enriquecer todos vocês, como vendem aí no evangelho que não é evangelho? Está na Bíblia isso aí? Não está. Pelo contrário, ele falou: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Pense, meu irmão. Evite tristeza, dor de cabeça, tomar decisões erradas, colher as consequências, como o povo de Israel colheu, com base nessa decisão de Josué. Tá? Depois você pode continuar lendo aí o livro de Josué e sabendo mais sobre isso. Mas o meu desafio para você é que o Espírito Santo incomode o seu coração para que todas as suas decisões sejam tomadas para a glória de Deus, sejam tomadas mediante o compromisso de servir ao nosso Deus. E não vai dar errado, não vai dar errado, porque os planos que Deus tem para mim e para você são planos maravilhosos, são planos de bênção, de nos fazer prosperar em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Tá bom? Que bom que você esteve aqui, que bom que a gente pôde compartilhar essa palavra, que Deus te abençoe e que essa palavra arda no seu coração durante a semana. Não por causa da pessoa que está aqui falando, mas porque é a palavra de Deus, é por isso. É o Espírito Santo que revela essa palavra. Vamos orar para encerrar? Claudinei, eu quero te convidar para vir aqui, não porque ele é vereador, tá, gente? Mas porque, como o pastor Sinésio disse, ele é filho desta casa, é alguém que a gente acompanha, é sempre querido quando está conosco. Liderou jovens aqui junto com a Rose, né? A líder boa mesmo era a Rose, ele era só o coadjuvante, mas a gente vai dar essa chance para ele. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu escutei a Nídia falando sobre casamento. Eu casei nessa igreja, o pastor Sinésio que fez meu casamento. Eu estou indo para 24 anos e meio de casado. Eu vou dar um conselho, viu? Casamento é difícil só no começo. Passou dos 24 anos, fica tudo tranquilo, Nídia. Tá bom? Graças a Deus, tem um casamento muito feliz por escolha correta, aconselhada pelo Espírito Santo de Deus. Orei bastante para conseguir escolher a minha esposa. E o Deus Altíssimo me permitiu estar casado com a Rose. Ela é uma bênção enorme na minha vida, conselheira. E eu acho que eu teria feito muita caca na minha vida se eu não tivesse ouvido os conselhos dela. Mas eu não vim aqui falar só para orar, né, Nídia? É muito gostoso estar aqui de volta, pessoal. Deixa eu gastar mais um minuto só, Nídia. Eu gostava muito de ouvir aqui a Nídia falando na escola bíblica de manhã. Eu gosto da tua palavra, eu acho que você é uma mulher de Deus mesmo, inspirada, né? Eu acho que o Josias passou a perna em você mesmo, tá? Naquela hora ali eu fiquei, tem razão disso. A gente tem bastante irmãos em Cristo aqui, amados, né? E a palavra de Deus foi muito importante no tempo que nós ficamos aqui. A gente continua, obviamente, sendo filhos do Deus Altíssimo. A gente tem frequentado a primeira igreja batista, desde quando a gente mudou, né? Mudou de casa e foi mais para longe, acabamos optando por estar lá. Tá bom, meus irmãos? Pai amado, nós te louvamos, ó Senhor, por esse dia, pela chuva que molhou a lavoura, ó Pai, que vai trazer alimento para a gente. Por esse momento, ó Senhor, e principalmente, ó Senhor, pelo Evangelho. Nos ajuda sempre a estar firmados no Evangelho verdadeiro, ó Pai. Porque a própria palavra de Deus explica o que é o Evangelho, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Esse é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que a gente tem que carregar conosco, para que as pessoas possam te conhecer, Pai, e serem salvas do pecado, Senhor, de si mesmos, e conhecerem a Cristo, Senhor, porque a única coisa importante que existe enquanto nós estamos aqui nessa terra é conhecer a Ti, o resto é tudo acessório. Nos use, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos, nos abençoe, o Senhor nos guarde, e que nós possamos, Senhor, nesse dia, realmente, Senhor, entender o que é a Tua palavra, o que é estar sobre os Seus conselhos, Pai. No nome santo do Senhor Jesus eu oro. Amém.